Tá? Deixa eu abrir aqui a nossa primeira aula, acredito. Todo mundo consegue ver a minha tela, pessoal? Sim. Tá, olha só. Então, eu vou pegar aqui um tópico aqui importante, que a gente, então, trabalhou sobre os limites. Então, vou pegar esse gráfico aqui, né? Deixa eu voltar nesse gráfico aqui. Então, olha só, pessoal, né? Depois tudo que a gente acabou de conversar agora, então, olha só, o que, que a gente começou a estudar no limite? Nós vimos que, claro, professor, você precisa fazer tudo? Não, eu não vou precisar fazer tudo, porque o mesmo jeito que eu vou fazer a letra A, a mesma coisa se faz a letra B. Então, se eu fazer a letra A, não tiver dúvida como fazer a letra A, nós podemos também passar para fazer, do jeito que eu vou fazer, por exemplo, a letra D, é a mesma coisa, por exemplo, que eu vou fazer a letra E. Então, olha só, o que, que a gente, então, aprendeu, né? Ou seja, de forma, digamos assim, mais coerente, o que, que a gente viu por definição de limite? Limite é aproximação, né? Ou seja, eu verifico o comportamento da função à medida, né, que os meus valores, né, de x vão se aproximando a um certo valor fixo, seja pela direita ou pela esquerda. Então, olha só, por exemplo, a letra A, eu quero saber o limite quando o x tende a 1 dessa função g de x aqui. Então, o que, que nós vimos? Eu vou me aproximando pela direita de 1 e vou me aproximando pela esquerda de 1 para ver qual é o comportamento da minha função. Todo mundo está lembrando disso? Sim. Lembro. Aí, no caso, o limite tem que ser um só, né? Isso. Se existir, ele tem que ser único. Tem que ser único, né? Isso. Então, olha só. Tá aqui, ó. Vou compartilhar aqui. Então, olha só. Eu vou me aproximando de 1. Olha só. Imagina que eu estou aqui, ó. Sempre eu chego até no gráfico e eu vou até o eixo Y. Então, olha só. Vou me aproximando cada vez mais do 1. Observem que o meu gráfico está descendo. Vou me aproximando mais do 1. Observe o meu gráfico. E cada vez que eu me aproximo do 1, o meu gráfico se aproxima de quanto? Do zero, ele vai tendendo a zero. Vai tendendo a zero. Então, eu consigo perceber, à medida que eu estou vindo pela direita do número 1, a minha função vai tendendo a zero. Eu vou colocar aqui 0 mais, ou seja, a direita de 1. À medida que eu me aproximo à direita de 1, a minha função ela vai tendendo para zero. Deixa eu apagar isso agora aqui. Agora vamos analisar pela esquerda. Então, olha só, estou aqui, imagine. Eu vou estar me aproximando do 1. Então, vou me aproximar mais um pouquinho do 1. Então, observe que o meu gráfico está subindo. Né? A minha função está subindo. Vou me aproximar mais bem pertinho de 1. A minha função tende a quando? A 1. A 1. Então, olha só. À medida que eu venho pela esquerda, o limite dá 1. Quando eu venho pela direita, o limite dá 0. O limite da função, qual é a conclusão nossa? O limite da função não existe. Não existe. Pessoal, alguma dúvida? Não, nesse caso, para mim, não. Não. Wesley, tranquilo? Pode dar sequência, professor, nessa parte. Tá. Pessoal, o pessoal que está aí, tá tudo bem? Tranquilo? Só para eu estar sabendo. Qualquer coisa, abra o microfone, pessoal. Não deixa de falar para você. Então, olha só. Essa foi a primeira parte que a gente viu. Né? E depois, aprendemos também a analisar o valor da função. Eu até comentei com vocês que quando a bolinha estiver aberta, a função não existe. E quando a bolinha estiver fechada, a função, naquele ponto, existe. Então, olha só, por exemplo. Quanto vale, por exemplo, meu g de 2? Então, olha só, eu vou olhar aqui o meu 2, vou ver quando o x tende a 2, né? O meu y vale quanto? 1. Tudo bem? Então, olha só. Quando a minha função g, o valor tende a 2, a minha função tende a 1. Como a bolinha está fechada, eu sei que a função existe. Naquele ponto, o limite, né? A minha função naquele ponto existe.
Agora, olha só, por exemplo, se a gente analisar, por exemplo, o G de 3, olha só, no 3, vou pegar, por exemplo, até vou deixar o 3, porque vou pegar um ponto qualquer aqui, por exemplo, supor que um número qualquer aqui, ó, vamos supor que aqui é 0,99 quais 1, 0,99 quais 1. Se eu perguntar, por exemplo, quanto vale a minha função em 0,999, a minha função não existe. Por quê? Porque eu tenho uma bolinha aberta. Tudo bem, pessoal? Nessa primeira parte que a gente viu, tudo bem? Tudo bem. Então, olha só. Então, na primeira parte que a gente estudou os limites, foi basicamente isso aí, analisar o comportamento dos gráficos. A gente pode ter vários gráficos e calcular os limites da função. Sempre verifico eu vindo pela direita e verifico também eu vindo pela esquerda. Aí eu vejo qual é que é o valor da minha função. Tudo bem, pessoal? Olha só, né? Foi isso então que a gente viu. Nessa primeira fase, digamos assim, dos limites, a gente fez vários gráficos, né? Que tudo tem o mesmo princípio que a gente acabou de ver. Eu coloquei vários gráficos que vocês fizeram, né, que não tem mais nada, apenas propriedade. Então, nós havíamos feito o primeiro que a gente fez, o segundo gráfico, o terceiro. Então, nessa primeira parte, foi apenas calcular os limites através do gráfico. Pessoal, alguma dúvida analisando o gráfico e calculando o limite, conforme a gente acabou de fazer nesse exemplo aqui? Sim, aí no caso foi somente pelo gráfico, né, que nem está no enunciado aqui, noções intuitivas, né? Só sem cálculo, só analisando. Sem cálculo nenhum. Só analisando o gráfico. Então, olha só. Né? Pessoal, professor, não entendi ali, volta de novo. Tranquilo, tem que falar, gente. E depois, na nossa aula, na outra aula que a gente teve, né, a gente começou, então, a calcular, né, os limites laterais. A gente começou a calcular o limite pela esquerda e os limites pela direita. O que a gente já acabou de fazer aqui no gráfico, né? Por exemplo, calcular o limite de 1, eu analiso o comportamento pela direita, né, e também analiso o comportamento pela esquerda. Tudo isso aqui também a gente viu. O que eu fiz? Eu fui analisando aqui, me aproximando de 1, né? E também pela esquerda. E a gente, então, aprendeu então, a calcular de forma simples. E na aula, na outra aula, nós começamos, então, a calcular limites aplicando indeterminação. Hein? Nós começamos a estudar, a gente fez esse exercício aqui. Vamos lá, deixa eu a gente fazer ele. Então, olha só, como é que a gente calcula o limite? Por exemplo, tem o limite de 3 menos 7x mais 5x ao quadrado, quando o x tende a 0. Então, ou seja, no lugar do x, eu vou colocar 0. Então, olha só, então fica 3 menos 7, que multiplica 0, mais 5, que multiplica 0 ao quadrado. Então, 7 vezes 0 vai dar 0 também, e 5 vezes 0 ao quadrado vai dar 0. Então, esse limite vai sobrar apenas? Menos 3. 3 só. O 3 é positivo. 3 é positivo? Isso. O professor, analisando, esse aí seria uma equação de segundo grau também, não é? Isso. Também é uma equação de segundo grau. Então, olha só, o segundo exercício que a gente fez, mesma coisa. No lugar do x, vou colocar 2, porque o x tende a 2. Então, fica 3 vezes 2, menos 1. Então, fica 3 vezes 2 vai dar 6, menos 1. Isso é igual a 5. 5. Ô, Daniel. Sim? Só me responde uma dúvida aqui. Isso. Esse caso aí, ele é limite quando... É limite lateral? O que ele é? Peraí, Não, ainda não. Ainda não. Estamos na noção intuitiva mesmo. Só jogar o valor de x. Só aqui em cálculo, na parte de cálculo. Isso. Tá bom. Tá? Estamos apenas só fazendo noção intuitiva. Então, olha só, aqui também é a mesma coisa. No lugar do x, vou colocar 4, vai ficar 4 menos 4 dividido por 4
mais 4. Então, a gente vai ter 4 menos 4 vai dar 0. E 0 dividido por 8, isso aqui vai dar 0. E no de baixo, mesma coisa também, só basta trocar no lugar do x, colocar o 5, fica a raiz, né? Colocar a raiz aqui, vai ficar 2, que multiplica 5, menos 1, ou mais 1. Dá 11. Vai dar a raiz de 11, né? Porque vai ficar 2 vezes 5, 10, mais 1 dá a raiz de 11. Então, o professor precisa tirar a raiz de 11? Não precisa, depois deixar assim, raiz de 11. O professor, aí no caso ele só entra num caso indeterminado quando o 0 tá embaixo, né? Isso, que é agora o próximo caso que eu vou apresentar para vocês que a gente viu. Pessoal, tudo bem? Então, isso aqui, as noções intuitivas que a gente viu, era só substituir os valores do limite. De novo, pessoal, qualquer dúvida, não deixe de falar, não precisa ter... Professor, a nossa aula termina até 10 horas, eu tenho dúvida, vamos até 10 horas. Vamos até 10 horas, gente. Eu estou aqui para ajudar vocês para tirar dúvida, então não precisa ter pressa. Não entendeu? Pergunta. Então, no caso, vamos supor, essa matéria não cai em prova, né? Mas tudo bem. Aí, no caso, essa intuitiva aí? Cai, ué. Uhum. Aí ela vem, no caso, vem explicando o que é intuitiva, o que é limite lateral, quando você pede, né? Não. Normal, né? Todo limite, o que acontece? Todo limite, o objetivo nosso é sempre substituir o valor de x. Agora, sim, quando nos dá 0 sobre 0, ali já é uma indeterminação. Então, eu já sei como resolver a indeterminação. Então, todo limite, o objetivo sempre é trocar o valor de x e fazer a conta. Vamos supor. Deixa eu pegar, por exemplo, aqui, vamos supor. Vamos supor que esse limite aqui não era aquele valor. O valor dele, por exemplo, é x menos 1. Ou x menos 2, por exemplo, sei lá. Vou colocar assim. E aqui, por exemplo, x menos 4. Né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, x ao quadrado. E aqui vou colocar, por exemplo, x mais 4. Então, olha só. Se o x aqui, por exemplo, tender a 4 e não a 2, vai ficar... Né? Deixa eu só apagar aqui. Em vez de eu explicar aqui, deixa eu ir aqui no próximo slide. Isso aqui é a resolução dele. Aqui, ó, por exemplo, nesse slide aqui, olha só, por exemplo, eu tenho o limite de x ao quadrado menos 1, quando o x tende a 1, dividido por x menos 1. Dá para enxergar? O pessoal está enxergando o que eu estou falando? Ou ainda não apareceu aí para vocês? X ao quadrado mais 1 sobre x menos 1? Isso. Então, olha só. O que eu sei? O limite é pegar o valor de x e colocar aqui. Olha só, na hora que eu coloco aqui no lugar do x 1, vai ficar 1 ao quadrado menos 1, dividido, no lugar do x vou colocar 1, vai ficar 1 menos 1. Então, olha só o que resultou. Deu 0 sobre 0. Então, 0 sobre 0, conforme nós já comentamos, vamos comentar de novo, 0 sobre 0 não é igual a 0. Quando isso acontece, 0 sobre 0, nós temos uma indeterminação. Então, toda... Sim? Aí está no caso do tipo 0 sobre 0. Eu não lembro se você comentou na aula, mas tem outro tipo de determinação? Infinito sobre infinito? Não? Tem, nós vimos também. Vamos ver aqui. Não estou lembrado, mas tá bom. Pode dar sequência. Tá. Tranquilo. Vou mostrar aqui para vocês também infinito sobre infinito. Então, olha só. Quando a gente tem 0 sobre 0, o que a gente viu? A gente utiliza os produtos notáveis. Por exemplo, se eu pegar essa expressão, olha só, tenho x ao quadrado menos 1. 1 ao quadrado é 1. Poderia escrever assim 1 ao quadrado. Olha só o que a propriedade de produto notável nos ensina. Quando eu tenho a expressão do tipo a ao quadrado menos b ao quadrado, eu escrevo a expressão do tipo a mais b, que multiplica a menos b. Então, professor, quem que é o meu a? Olha só, alguma coisa que está ao quadrado. Quem está ao quadrado aqui? O x. Então, você concorda que o meu a é apenas o x? Alguma coisa ao quadrado, que é o b. Então, olha só, o 1 que está ao quadrado, então o meu b
vai ser igual a 1. Opa, o A aqui é x, né? Não é 1, não, é x. A igual a x, B igual a 1, né? Que você quer dizer. Isso aí. Então, olha só. Como eu já tenho o A é x, o B é 1, olha só o que essa expressão fala. Fica A mais B. Quem o A é x, fica x mais 1, que multiplica A menos B, x menos 1. Tá aqui, ó. Então, feito isso, eu já tenho agora a minha expressão transformada. Então, olha só, tá aqui, ficou limite de x mais 1, que multiplica x menos 1. No lugar onde tinha essa expressão toda aqui, eu agora escrevi ela dessa forma aqui, ó. Então, ficou x mais 1 e x menos 1. Feito isso, gente, olha só, o que eu tenho? Eu posso simplificar o x menos 1 com x menos 1. O que vai sobrar, professor? Vai sobrar apenas limite de x mais 1. Aí, o que eu faço? No lugar do x, eu vou colocar um 1. Então, se eu colocar um 1 aqui no x, vai ficar 1 mais 1. E 1 mais 1 dá 2. Dúvida, pessoal? Ô, Daniel. Sim? Você falou, que explicou aqui que A ao quadrado menos B ao quadrado que vai ser igual a essa expressão de A mais B. Mas no caso aqui, ó, o x está ao quadrado menos 1. O 1 não está ao quadrado. Isso, mas só que você sabe que 1 ao quadrado é 1. Então, eu posso escrever 1 também ao quadrado. Por isso é que eu escrevi aqui, ó, x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Porque como eu sei que 1 ao quadrado é 1, então não faz diferença. Concorda comigo? Sim. Agora, se eu tivesse, por exemplo, imagina, por exemplo, x ao quadrado é menos 4, por exemplo. Aí seria 2 ao quadrado. Exatamente. Eu ia pegar o 4 e ia escrever o 4, 2 ao quadrado. Então, eu escreveria aqui, ficaria x ao quadrado, e no lugar do 4 eu colocaria 2 ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Ok. Pessoal, alguma dúvida? Entendi, beleza. Tranquilo? Então, no caso, aí sempre vai ter que aparecer dois similares, né? X menos 1, para você eliminar e ficar somente com 1, isso, né? Isso, sempre, ao transformar, sempre vai aparecer uma expressão semelhante para simplificar. Então, a gente fez esse do mesmo exemplo. Nessa mesma aula, a gente fez aqui até acabei de falar do x ao quadrado menos 4. Então, o que a gente fez? O 4, eu escrevi 2 ao quadrado. Tá aqui, ó, na parte de baixo aqui, ó. Ficou x ao quadrado menos 4. E outra dica até que eu já dei para vocês, né, que é uma dica que vocês podem prestar atenção, né, sempre que tiver essa expressão, lembre que na transformação sempre tem que aparecer uma expressão igual a de baixo para que eu possa simplificar. Então sempre vai aparecer uma expressão semelhante, né, para que eu possa simplificar. Isso aí eu lembro. Aos poucos vamos lembrando. Tranquilo, pessoal? Então, observem que do 4, eu fiz a mesma coisa que eu acabei de fazer lá de cima. O que eu fiz aqui, professor? O que você fez? Eu escrevi no 4, 2 ao quadrado. Então, olha só. Se eu tenho x ao quadrado e 2 ao quadrado, então eu já sei que o meu a é x, porque é alguma coisa ao quadrado e alguma coisa também ao quadrado. O x é que está ao quadrado, então meu a é x, e o b é o 2 que está ao quadrado, então meu b é 2. Aí eu escrevo x mais 2, está aqui que é o a mais b, que multiplica x menos a, que é o x menos b. Então, colocando aqui, está aqui na expressão, o que eu faço? Simplifico o x menos 2 com x menos 2, sobrou o limite de x mais 2. No lugar do x eu vou colocar o 2, então fica 2 mais 2 igual a 4. Pessoal, tudo bem?
Tranquilo? Só um minutinho, professor. Tô só copiando essa parte aí, tá bom? Tá. Rapidinho. Tranquilo. Volta o slide, só um minutinho, rapidinho. Só para me ver a última parte aqui. Qual slide que você queria? O primeiro exemplo? Exemplo 2. Exemplo 2 está aqui, ó. Rapidinho mesmo. Já tô acabando. Não, tranquilo. Não mudou aqui ainda não, professor. Não voltou? Não. Agora saiu. Acho que foi você que colocou. Eu que tinha tirado. Voltei lá agora. Acho que já que aparece aí para vocês. É rapidinho mesmo. Só contando. É só um exercício, entendeu? Que eu tô copiando aqui e vou refazendo tudo depois. Mesmo que você passar. Tranquilo. Isso. Beleza, pode tirar, professor. Obrigado. Então, olha só. Aí, chegamos no exemplo 5, onde eu comentei com vocês, talvez vocês vão lembrar, que eu falei que quando aparece raízes, não importa se eu tenho no numerador ou no denominador, se eu tiver raiz, e quando a indeterminação for do tipo 0 sobre 0, eu comentei com vocês, né, que a gente multiplica, tanto faz o numerador e o denominador pelo conjugado. Professor, já não lembro o que é o conjugado. Vamos relembrar aqui. O conjugado é a própria expressão, só a expressão que tem raiz, com o sinal trocado. Lembrando, só muda o sinal do meio. Então, se eu tenho, por exemplo, raiz de x, por exemplo, mais 1, ou menos 1, por exemplo, raiz de x menos 1, professor, qual é que vai ser o conjugado? É a mesma expressão, tá? É a mesma expressão, porém com o sinal trocado. Então vai ficar raiz de x. Como aqui está menos, qual é que é o sinal contrário do menos? Mais 1. Aí, nesse caso aí, você faz a multiplicação para igualar a equação, né? Isso, multiplica em cima e embaixo pelo conjugado. Isso. Tá, beleza. Então, olha só, o que a gente faz? A gente multiplica isso. A distributiva, professor? Então, aí já vou entrar. Aí não precisa fazer a distributiva. Por quê? Por causa dessa propriedade que a gente está usando aqui, ó, tá vendo? Que está aqui no cantinho aqui. O que ele fala? Olha só. Menos b ao quadrado. Isso, basta. Então, olha só, na hora... Qual é o conjugado dessa minha expressão? Professor, a expressão que eu tenho é raiz de x menos raiz de 2. Qual é que vai ser o conjugado? A mesma expressão, apenas muda o sinal. Vai ficar raiz de x mais raiz de 2. Então, essa aqui é a minha expressão original. E essa aqui é o meu conjugado. Lembrando, eu pego o conjugado, eu multiplico em cima e embaixo. Multiplico toda a expressão pelo conjugado. Tudo bem? É toda a expressão que eu vou multiplicar pelo conjugado. Então, olha só. Então, está aqui o limite. Vou pegar, vou multiplicar. Está aqui a primeira expressão. Não fiz nada com ela. Está aqui. Eu estou multiplicando ela pelo conjugado. Está aqui o conjugado. Ó. Que é a mesma expressão com sinal trocado. E embaixo também multiplico pelo conjugado. Então, multiplico em cima e embaixo pelo conjugado. Lembrando, a gente só tira o conjugado da parte que tiver raiz. E não dessa parte aqui, x menos 2. O conjugado é só da parte que tiver raiz. Se não tiver raiz, a gente não utiliza o conjugado. Faz o cálculo normal, conforme a gente viu, aplicando as propriedades que a gente acabou de fazer. Ô Daniel. Sim? Aí no caso aí embaixo, aí no final, aí, 1 sobre raiz de 2 mais raiz de 2.
Caso fosse 3 lá embaixo, lá, certo? Raiz de 3 fosse 3. Daí ficaria 2 raiz de 3? Se fosse raiz de 2 mais raiz de 3? Não, se fosse raiz de 3 mais raiz de 3. 2 vezes raiz de 3. 2 raiz de 3, né? Isso. Agora, se fosse, por exemplo, 1, vamos supor, 1 sobre raiz de 2, mais ou menos, não importa, sobre raiz de 3. Até aqui parou, não faz nada. Ah, certo. Tá? Porque a gente só soma se os números que estão dentro da raiz, chamados radicando, se eles forem iguais. Se forem diferentes, a gente não faz nada. Mantém a expressão. A expressão mantém aí. Isso, mantém até aí. Ô, Daniel, no final ele deu 1 sobre 2 raiz de 2. Não teria que racionalizar? Porque não pode ficar raiz do denominador, né? Isso, é um ponto que eu até comentei com vocês na aula passada. Agora, conforme você falou, João, professor, eu parei até aqui, tá errado? Não. Para a questão, por exemplo, de exercício de aula, para resolver, por exemplo, questões, até aqui não tá errado. Quando é que é importante você racionalizar? Não, professor, até aqui eu posso racionalizar? Pode. Agora, por exemplo, se você estiver fazendo, por exemplo, exercício de um livro que você pegou, ou, por exemplo, de um concurso, o gabarito sempre vai aparecer o resultado racionalizado. Nunca vai, por exemplo, se fosse num concurso, você não vai encontrar essa opção como resultado. Não vai aparecer. O que eles fazem? Eles iam multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Se fosse num concurso ou num livro, você ia encontrar... Olha só, quando eu multiplicar 1 vezes raiz de 2, vai dar raiz de 2 em cima. Embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 2 ao quadrado. Então, ficaria raiz de 2, tudo isso aqui ao quadrado. Aí você cortaria esse quadrado com a raiz, ficaria apenas 2. Aí 2 vezes 2 dá 4. Então, você ficaria, se fosse num concurso, num livro, você encontraria esse resultado aqui. Raiz de 2 sobre 4. Tá? Se fosse num concurso. Por quê? Porque o exercício do livro é porque, matematicamente falando, todo exercício, enquanto dê para simplificar, a gente tem que simplificar. Enquanto não dê, a gente não simplifica. Tá? Mas, professor, eu estou resolvendo o exercício que o professor deixou, eu parei até aqui, ou na prova, e a questão vale 500 pontos, eu parei até aqui. A questão vale 500 pontos. E o Wesley, por exemplo, parou até aqui. E a questão vale 500 pontos. Professor, quem vai levar 500 pontos? É claro, os dois vão ter 500 pontos. Só que na hora, por exemplo, que eu tiver avaliar, por exemplo, o Wesley, que chegou aqui, é claro que ele tem um crédito a mais, ele tem uma bonificação. Vamos supor que os dois, por exemplo, fizeram a prova, tiveram, por exemplo, a nota máxima, por exemplo, 800, 800. Se precisam, por exemplo, passar um aluno que conseguiu, por exemplo, chegar até aqui, é claro que o professor tem que ter uma consideração. Por exemplo, ele consegue ter, por exemplo, os 900 pontos. Por quê? Né? Porque a gente percebe... Professor, mas o outro não fez a mesma coisa? Claro que fez, mas o que a gente avalia? Esses detalhezinhos, né? Então, esses detalhezinhos é importante. Conforme eu sempre falo para vocês, são esses detalhes, por exemplo, não de matemática, mas esses detalhes que fazem diferença, são esses mesmos detalhes, por exemplo, se você for numa empresa, vamos supor, os dois têm o mesmo diploma. Então, os dois vão fazer o mesmo processo seletivo. O que vai fazer diferença na hora de eu decidir quem que eu vou contratar para minha empresa é o detalhe que a pessoa tenha mais. Então, esse detalhe que a pessoa apresenta mais numa empresa, por exemplo, a capacidade de resolver problema, vai fazer, por exemplo, com que o avaliador, né, escolhe essa pessoa aqui. Professor, mas os dois formaram junto na mesma faculdade, tem o mesmo diploma. É claro, mas tem um detalhe que o outro tem, o outro não tem. Ô, professor. Sim? Se você voltar um negócio aqui, ali na segunda linha, a hora que você coloca... como você falou mesmo, conjugado, né? Isso aqui, isso. Tá. Eu só até agora não consegui entender a hora que ele virou raiz de x ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. Tá, tudo bem, vamos explicar lá. Então, olha só.
eu tenho aqui uma expressão multiplicando ela mesma, porém com sinal trocado, certo? Sim. É igual que eu tenho aqui, ela tem a mesma expressão multiplicando, porém com sinal diferente, concorda? Certo. Então, quando isso acontece, qual que é o resultado? É o A ao quadrado menos o B ao Quadrado. Então, quem que é o A? É sempre a primeira expressão, raiz de x, concorda? Sim. Então, tá aqui, ó, raiz de x ao quadrado menos a outra parte que é a raiz de 2, que é o B. Então, fica a raiz de 2 ao quadrado. O menos da fórmula mantém, né? Isso, o menos da forma mantém, isso. Uhum. Ah, entendi. Aí, o que eu fiz? Cortei esse quadrado com a raiz, ficou só x. Aham. Corta esse quadrado também com a raiz, vai ficar só 2. E outra dica até que eu dei para vocês, vou voltar a dar de novo. Ah. A gente brincava assim, claro, vocês não vão fazer isso, né? Mas a gente brincava assim, quando a gente fazia na época, a gente fazia assim, tipo assim. Porque às vezes a gente, como aluno, às vezes a gente ficava confuso aqui, sabe? A gente sabia o que ia dar aqui, sabe? Né? A gente falava assim para os colegas assim que tinham dificuldade, falava assim, é fácil. Lembre sempre que na parte de cima tem que aparecer igual de uma expressão de baixo, porque sempre você vai cortar ela. A gente brincava assim com os colegas, ou seja, se ele não sabia o que ia resultar, que eu falava assim, olha o que você tem aqui embaixo, é x menos 2, então lá em cima tem que aparecer um x menos 2. Se não aparecer, tá errado. Aí até então você manteve o conjugado de baixo, né? Isso. Embaixo a gente não mexe, continua trabalhando em cima. Certo. Então, cortei aqui, cortei aqui, cortei aqui, cortei aqui, sobrou x menos 2. Agora, x menos 2 dividido por x menos 2 dá quanto? 1. Concorda? Sim. Então, ficou 1 sobre o próprio conjugado. Pronto, agora, como x vale 2, no lugar do x eu coloco 2. Então, vai ficar raiz de 2 mais raiz de 2, que dá 2 vezes raiz de 2. Ah, entendi. Tudo Raiz bem, de 2. pessoal? Conjugado, Se então, fosse- só quando for raiz. Isso. Conjugado só quando for raiz. Beleza. No caso ali, se fosse raiz de 2 vezes raiz de 2, daria raiz de 2 ao quadrado, é isso? Aonde aqui? Aqui no último termo ali, ó, depois da simplificação, onde você já incluiu o número 2. Isso. Se fosse vezes, isso. Seria a raiz de 2 ao quadrado. Isso. Ah, entendi. Entendi. Tá. Então, olha só. Eu fiz mais um até, tá aqui, né, para vocês reverem. Acho que esse foi o último que a gente fez nessa aula, também para aplicando o conjugado. Tá? Então, olha só. O que eu tenho aqui? Eu tenho raiz, de novo. Esse exercício eu coloquei, até comentei com vocês na aula, porque eu já vi alunos fazendo o seguinte, tá vendo aqui dentro da raiz tem x menos 2? Na hora que ele achar o conjugado, ele coloca mais aqui. Não, gente, o conjugado, o sinal que muda é só o sinal que está entre a raiz e o número, ou entre outra raiz, não o sinal de dentro. Então, olha só. Eu tenho raiz. Qual que será o conjugado? Professor, o conjugado vai ser raiz de x menos 2. Como aqui no meio está negativo, o conjugado fica positivo. Então, o termo que está dentro da raiz é só x menos 2. Isso, mantém o x menos 2. Não muda. Uhum. Pessoal, tudo bem? Está me acompanhando? Está dando para relembrar algumas coisas que a gente viu? Wesley, a pessoa que está aí, Camila, Natanael, os dois João, Eduardo, Marcela, Felipe. Ó, tá sim. Beleza. Ajudando, Oi? ajudando bem, sim. Tá, tranquilo. Então, vamos lá. Então, feito isso, fiz a mesma coisa, gente. Multiplica em cima e embaixo pelo conjugado. Tá aqui a parte de cima mantém, multipliquei pelo seu conjugado. Embaixo também multiplica pelo conjugado. De novo, não sei, eu acho que foi o Wander que perguntou. Não lembro se foi o Wander ou o Wesley. Como é que a gente parou até aqui? De novo, Wander, olha só, tem que ficar A ao quadrado menos B ao quadrado. Quem é o A? É sempre a primeira expressão, então raiz de x menos 2. Uhum. E menos o outro número, quem é que? Que é o 2, fica 2 ao quadrado. O menos é da fórmula. Então, Sim. aí o que eu fiz? Esse quadrado que está aqui corta a raiz, vai ficar x menos 2, está aqui. 2 ao quadrado é 4, né? Então, 2 ao quadrado é 4, está aqui, ficou 4. Fica x, menos 2 e menos 4 dá menos 6.
Nem que eu tivesse de olhos fechados, eu já sabia que tem que aparecer x menos 6 aqui. Vocês acabaram de aprender que tem que aparecer. Uhum. Professor, se não aparecer, eu errei? Exatamente, alguma coisa a gente fez de errado ao longo dos cálculos. Então, aí pego o x menos 6, corta com x menos 6. Vai ficar dividido, né? Vai ficar 1 sobre raiz de x menos 2, mais 2. No lugar do x, vou colocar o 6. Aqui no lugar do x, coloquei o 6. Fica 6 menos 2. Né? 6 menos 2 dá quanto? 4. 4. 4 mais 2. Raiz de 4 dá quanto? 2. 2. Então vai ficar 2 mais 2 dá 1 dividido por 4. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, a indeterminação do tipo infinito sobre infinito tem esses casos que a gente viu. Quando não tem raiz, né, a gente utiliza as propriedades normais. Quando tem raiz, a gente multiplica em cima e embaixo pelo conjugado. Pessoal, dúvida? Então, essa aqui foi a nossa primeira aula, né, que a gente viu. Né? Então, basicamente foi isso. Deu para recapitular algumas coisas, pessoal? Podemos passar para outro tópico? Sim, deu para iluminar bem aqui. Pessoal, tranquilo? Sim. Beleza. Então, olha só. E depois a outra aula que a gente viu, então, foram os limites laterais. O que a gente viu? Que o limite de uma função só vai existir se os limites laterais forem iguais. Ou seja, eu calculo o limite pela esquerda, que a gente já fez isso graficamente lá na noção intuitiva, mas agora a gente vai calcular. Eu calculo o limite quando a função tende à esquerda e o limite também quando o x tende à direita, e eu verifico se os dois valores forem iguais, né, o limite da função existe. Se os dois valores forem diferentes, significa que o limite da função não existe. Então, é isso que a gente viu nos limites laterais. De novo, quero destacar aqui uma coisa importante. Esse mais, por exemplo, aqui está escrito A, aparece o mais, ou pode aparecer um menos. De novo, só para reforçar aqui, né, para me falar, pode ser que alguns já esqueceram. Esse mais, ou esse menos, por exemplo, o mais aqui, o mais não quer dizer que o A é positivo, significa que eu estou analisando pela direita do número. E o menos significa que eu estou analisando pela esquerda do número. O A ele pode ser negativo ou ele pode ser positivo. Mas o sinal que está aqui em cima, ele representa quando é mais, o professor está analisando pela direita. Quando é menos, o professor está analisando pela esquerda. Tranquilo até aqui? Então, olha só. Nós fizemos, então, esse exemplo. Vamos recapitular de novo. Olha só, dada essa função aqui, por exemplo, tenho aqui que essa função ela vai valer x. Ela vai valer x se o x for maior ou igual a 1. E vai valer menos x se o x for menor que 1. Então, olha só, e ele pede aqui para a gente calcular o limite. Sim, pode falar? Alguém ia falar, gente? Então, olha só. Ele pede para a gente calcular o limite da função quando o x tende a 1 pela direita e o limite da função quando o x tende a 1 pela esquerda. Então, olha só. Como é que eu vou saber onde é que é a esquerda, onde é que é a direita? É fácil. X maior que 1. Maior que 1 é a direita ou é a esquerda, pessoal? É a esquerda. Não, maior que 1 é a direita. A direita, isso. Marca isso, direita. Então, na hora que eu calcular quando o x tende à direita, eu vou usar, a minha função vale apenas x. Então, tá aqui, eu vou calcular limite da minha função pela direita, vai ficar limite quando o x tende à direita de 1. Então, e no lugar do x, coloquei 1. Então, se eu colocar 1 no lugar do x, vai dar o próprio 1. Então, o limite dessa minha função, quando o x tende à direita, me dá 1 positivo. E
à esquerda, se essa aqui é a direita, é claro que o que sobrou é o limite à esquerda. Então, olha só, quando eu calcular o limite à esquerda, no lugar do x, a minha função vale menos x. Então, está aqui a minha função vale menos x. No lugar do x, vou colocar 1. Então, ficou o menos, já é da fórmula. Ficou, entre parênteses, coloquei um 1 no lugar do x. Menos vezes 1 vai dar menos 1. Então, observem que o limite à esquerda deu menos 1. O limite à direita deu mais 1. Conclusão, o limite da função existe ou não existe? Não existe. Não existe, são diferentes. Por quê? Porque os dois limites são diferentes. Tanto faz pela direita como pela esquerda. Agora, professor, se aqui desse mais 1, significa que o limite ia existir, que é igual a 1. Como os dois deram diferente, o limite da função não existe. Pessoal, lembrando, vamos ficar ali, não precisa ter pressa de sair não. Se possível, vamos tirar todas as dúvidas das 4 aulas que a gente já viu para deixar vocês bem dentro do assunto sem problema nenhum. Tá? Professor, podemos ver só essas 2 aulas? Na próxima aula a gente vê as 2 outras aulas como revisão? Para mim também não tem problema nenhum. O objetivo é que vocês entendam e aprendam o conceito que está sendo explicado. Então, olha só, segundo exemplo que a gente fez. Dada a função f de x com x de x ao quadrado, também queremos saber os limites da função quando x tende a 0 pela direita e quando x tende a 0 pela esquerda. Então, a minha função é x ao quadrado. Então, olha só, minha função ela é a única, x ao quadrado. No lugar do x, eu vou colocar o 0. 0 ao quadrado dá 0. E à esquerda, também o x vale 0. Vou colocar 0 ao quadrado também é 0. Então, observem que o limite à esquerda ele é igual ao limite à direita. Professor, qual é a conclusão? A conclusão é o limite à esquerda é igual ao limite à direita. Significa que o limite da minha função existe. E ele é igual a 0, ou tende a 0. Dúvidas, pessoal? No caso, essa parte ainda é totalmente intuitiva, né? É só substituir o x. Só substituir. Ah, entendi. Isso. Um dia não pode nem se considerar cálculo, né? Só? Não, só substituir mesmo. Gabriel, Sim? acho que, não sei se eu dei uma viajada, mas assim, aonde você colocou o x ao quadrado aí é só a equação, né? Pra gente dar a solução dela, né? Isso, só para ter a solução, isso. Antes eu acho que x, depois o x ao quadrado. Isso. Beleza. Como você disse na aula de física outro dia, que aluno gosta de chegar calculando tudo. Ele vê um punhado de coisa e vai querer calcular coisa que não existe, né? Exatamente. Exatamente. Esse aqui é o problema, né? Ele começa a ver letra e número e tenta decifrar tudo ali e chega a lugar nenhum. Isso. Então, olha só. E depois a gente viu, então, já pulei aqui para o quarto, para a gente ver também um negócio mais interessante no quarto. Olha só, dada essa função que está aqui, x ao quadrado menos 1, se x for menor que 2, e 1 se x é igual a 2. Alguém me perguntou na aula passada, professor, esse 1 significa o quê? Eu até acabei de comentar, significa essa função no ponto. Ou seja, quando x for igual a 2, o meu y, a minha função vale 1. Isso que significa. Pode ser que alguém pergunte e já acabei já falando nessa aula, alguém havia perguntado para mim. Então, olha só, dada essa função, professor, como é que eu vou saber? Ele quer saber o limite da função à esquerda de 2 e também à direita de 2. X menor que 2, é a direita ou é a esquerda? À esquerda. À esquerda, então significa x... Né? E aqui até, ainda bem, até tá vendo? Aqui apareceu mais aqui, tá errado, aqui é menos, ó. Tá ainda bem para retificar aqui, ó. Então, olha só. Então, essa minha função significa a esquerda. Pronto, tá aqui a função x ao quadrado menos 1. De novo, no lugar do x, vou colocar o 2. Tá aqui 2 ao quadrado, que dá 4, menos 1 dá 3. Então, ou seja, o limite à esquerda, e aqui à direita. O limite à esquerda dessa minha função me deu 3.
Agora eu vou analisar a esquerda. Se essa aqui é a direita, a esquerda está aqui. Ou a direita está aqui. Quando x for maior que 2. A minha função é x menos 1. De novo, no lugar do x, vou colocar o 2. 2 menos 1 dá 1. Então, olha só, o limite, a esquerda deu 3, a direita deu 1. Como os dois valores são diferentes, de novo, o limite da função não existe. O limite da função não existe, porque os dois são diferentes. Um é 3 e o outro é 1. Tudo bem, pessoal? Eu não consegui entender uma coisinha, Daniel. Aonde você mudou o sinal aí, que você falou que estava errado. Tá vendo aqui? Porque essa No tá falando de resultado, A... Isso, no resultado não vai mudar. Aqui está falando A pela direita, certo? Pela direita, certo. Só que eu peguei a função pela esquerda, tá vendo que eu peguei a função x menor que 2? Ah, você usou ela, entendi. Isso, eu troquei a função, na verdade, aqui a minha função, né, se eu tivesse que fazer a minha função, é essa de baixo aqui, entendeu? Certo. Agora Então, entendi. como eu troquei as funções, o que eu fiz? Eu só mudei o sinal aqui, então a gente muda o sinal aqui, em vez de ser mais, fica o menos, que é pela esquerda. Na hora de você fazer o slide aí, que era para você ter pegado de baixo, entendi. Isso. Só que aí no meu acabou saindo de cima. Entendi, não, sem problema. Legal. Só isso. Tá. Ô, Daniel, no caso aí, você usou aí quando x, x tende a 2 pela esquerda, né? Isso. Você usou, na verdade, você substituiu, lá em cima tá falando que é cx maior que 2. Você usou, no caso, você substituiu aí, tipo, 2 igual a 2 mesmo, o x igual a 2 mesmo, né? Isso. Porque aquilo que eu falei no começo, no limite, a gente substitui mesmo o valor que o x tende, a gente substitui para ver o que é que vai dar. Quando dá, por exemplo, 0 sobre 0, a gente já sabe que é uma indeterminação. Ah, beleza. Entendeu? Eu sempre vou substituir o valor de x na expressão. Se me der alguma indeterminação, por exemplo, se for aquele que a gente acabou de ver, quando dá raiz, 0 sobre 0, quando tem raiz, eu multiplico pelo conjugado em cima e embaixo. Aí eu resolvo conforme a gente acabou de ver. Se for aquela função lá normal, a gente também resolve conforme a gente acabou de ver. Tranquilo? Tranquilo. Então, olha só, esse até nem vou fazer isso aqui, o gráfico a gente acabou de fazer, né? A gente acabou de ver isso aqui nesse dia, nessa aula, eu trouxe de novo esse gráfico. Era para a gente estar pedindo para calcular os limites dessa função. Né? Vamos voltar aqui. Pessoal, vou ver se vocês... Vamos fazer um só. Qual é que é o limite dessa função quando o x tende... Deixa eu pegar aqui o que ele está pedindo aqui. Só para eu... Quando o x tende a 1. Vamos pegar quando o x tende a 1. Quanto vale o limite dessa função quando o x tende a 1 quando o x tende a 1? Limite da função quando o x tende a 1. Dá 1. Eu vou ver pela direita. Olha só. Se eu vir pela esquerda de 1, imagina que eu estou aqui, ó. Eu tô vindo aqui, ó. Estou me aproximando. O que está acontecendo? Pela esquerda, o valor está tendendo a quanto? A 1. Não, tá A zero. A 0. E se eu... Olha só, pela direita, o valor não muda, né? Continua sendo quanto? 1. Então, a esquerda deu 0, a direita deu 1. O limite dessa função, conclusão, limite não existe. Não existe. Por quê? Porque a esquerda é diferente e a direita também é diferente. Tudo bem? Então, isso aqui a gente já viu, eu tinha colocado nessa aula só para relembrar alguns conceitos. E olha só, o que a gente comentou que no começo até estava gerando umas dúvidas, depois eu falei para vocês eu expliquei para vocês um outro método de fazer do que o método tradicional, que vocês até acabaram achando muito fácil. Então, olha só, qualquer coisa, vou usar essa expressão qualquer coisa, né, qualquer número, qualquer expressão dividido por 0, o resultado do limite sempre será infinito, ou infinito positivo, ou infinito negativo, tá? Pode ser infinito negativo ou infinito positivo. Então, se eu tiver, por exemplo, professor, então, se eu tenho 1 sobre 0, isso pode ser infinito positivo ou infinito negativo? Exatamente, pode ser.
Então, olha só, eu comentei com vocês nessa aula, mas vamos comentar de novo para que não haja dúvida, para tirar todas as possíveis dúvidas, se assim é que eu possa ajudá-los. Sempre que a gente substituir e me der qualquer coisa em cima sobre zero, eu tenho que analisar os limites laterais. E uma coisa eu já sei, professor, o resultado sempre vai ser mais infinito ou menos infinito. Fiz uma conta, me deu um número ou uma expressão sobre zero. Então, eu vou ter que analisar os limites laterais. Alguma pergunta sobre isso? Não. Você faz aquele primeiro exercício que a gente acabou de fazer. Deu uma fração de um número qualquer sobre zero, eu tenho que calcular Isso. Isso. Vou analisar os limites laterais. E o resultado, eu já sei que o meu resultado vai ser mais infinito ou menos infinito. O resultado sempre vai ser esse aqui. Ou vai ser infinito positivo, ou vai ser infinito negativo. Então, mas tenho que analisar os limites laterais, que a gente já acabou de ver. Olha só, por exemplo, o primeiro exemplo. Vou rabiscar aqui mesmo. O x tende a 5, então no lugar do x eu vou colocar 5. Vai ficar x. No lugar do x vou colocar 5. 5 menos 5. Vai ficar 1 dividido por 0. Então, nesse caso aqui, ponto de interrogação. O que eu sei? Que o resultado vai ser ou mais infinito ou menos infinito. Então, olha só, o que eu expliquei para vocês nessa aula? Eu até comentei com vocês que existe o método tradicional e esse método ele é muito trabalhoso. Tem muitos professores que utilizam o método, né, tradicional. Eu, particularmente, eu comentei com vocês. O que você faz? Ó, eu já sei que vai ser 1 sobre 0. Deixa eu escrever aqui. Eu já sei que vai ficar alguma coisa sobre 0. Então, eu até vou abrir chaves aqui. Ó. Então, vou analisar os limites dessa minha função pela direita e pela esquerda, porque quando isso acontece, tenho que analisar os limites laterais. E eu comentei isso com vocês. Professor, como é que eu faço, então, para analisar esses limites laterais? Eu comentei, vou escrever aqui limite. Quando x tende a 5 pela direita. Vou colocar um 0 aqui, já que eu explico, que a gente viu na aula passada, eu vou escrever aqui quando x tende à esquerda. Né? Eu já sei que o resultado tem alguma coisa sobre 0. E eu comentei com vocês, vocês vão lembrar disso, como a esquerda de 5, como a direita de 5, eu vou escolher um valor acima de 5. Qual é o valor que vocês querem pegar acima de 5? 6. Escolha um. Oi? 6 mesmo. 6, pode ser 6. Olha só, então, o que eu comentei com vocês? Se eu colocar 6 aqui, vai ficar x, vai ficar 6. 6 menos 5 vai dar quanto? O que nos interessa é sempre o valor positivo. O que nos interessa é o sinal, não o resultado. 6 menos 5 vai dar alguma coisa positiva ou negativa? Positivo. Positivo. Então, olha só, eu já sei que a minha função ela vai ter sinal positivo. Como aqui é positivo, então a minha função vai tender para mais infinito. Por quê, professor? Porque positivo dividido com positivo vai dar mais infinito, vai dar positivo. Aí faço a mesma coisa. À esquerda de 5. Vamos pegar um valor qualquer abaixo de 5. Qual é que vocês querem pegar? 4. 4. Eu só vou fazer 4 menos 5. No lugar do x aqui, eu estou colocando 4. No lugar daquele x lá, estou colocando 4. Vai ficar 4 menos 5. Então, 4 menos 5 vai dar um valor positivo ou negativo? Não interessa o sinal. Negativo. Negativo. Então, olha só, deu um sinal negativo. Positivo dividido com negativo vai dar negativo. Então, vai tender a menos e infinito. Os dois são diferentes. Conclusão, o limite da função existe ou não existe? Não existe. Não existe. O professor, até Sim. aí beleza. No caso, você pegou 4, 5, certo? Isso.
E na hora de escolher o sinal, que eu não entendi. Entendeu? É só fazer a divisão dos sinais. Olha só, deixa eu voltar aqui. A gente tinha uma expressão assim. 1 sobre 0, Sim. que estava positivo, certo? Certo. E tinha o outro 1 sobre 0, que estava negativo. Qual que é o sinal que... Esse positivo e negativo não é o que tende à direita ou à esquerda, é do número mesmo. Não. Isso, é o comportamento da função. Lembra que eu falei para vocês? Da função, isso. Isso. Porque se eu colocar, por exemplo, aqui à direita, colocar 6 menos 5 vai dar um valor positivo. Então, é esse positivo que eu estou representando aqui. Certo. Se eu fizer, por exemplo, a esquerda de 5, vou pegar 4, por exemplo. Se eu fizer, por exemplo, 4 menos 5, se eu colocar, por exemplo, aqui no lugar do x o 4 menos 5, vai dar alguma coisa negativa, concorda? Sim. Então, olha só, vamos pegar a primeira expressão. Embaixo, a gente tem sinal o quê? Positivo, certo? Uhum. Qual que é o sinal que eu tenho aqui do 1? O 1 também é positivo, concorda? Concordo. Então, positivo dividido com positivo continua sendo positivo. Então, mais infinito. Sim. E aqui, ó, 1 é positivo, o embaixo é o quê? Negativo. Aham. Positivo então, dividido por negativo dá negativo. Então, negativo. Menos infinito. Tranquilo? Não, agora entendi agora. Eu chegava até nessa parte, mas na hora eu não conseguia entender o porquê. Aí agora que eu vi a divisão de sinais aí. Isso, é a divisão de sinais que a gente está fazendo. Aí no caso você só também mantém no caso, você escolheu 6 menos 5. Independente do que for, o sinal é da equação. A subtração. Isso, o sinal é da função. A gente poderia escolher qualquer valor, por exemplo. Eu poderia colocar, por exemplo, sei lá, qualquer valor aqui. Poderia fazer, por exemplo, sei lá, 100 menos 5. 100 menos 5. O que me interessa não é o resultado. Se o resultado me interessa o sinal 100 menos 5, eu sei que vai me dar 95. Mas o que me interessa é que vai dar um valor o quê? Positivo. O que me interessa é o sinal dele. A dúvida minha ali, no caso, que sempre se faz a equação que está na expressão, né? Menos ou mais. Isso. Uhum. Então, olha só, vamos pegar, por exemplo, essa aqui, 1 sobre x ao quadrado quando x tende a 0. Então, eu já sei que vai ficar 1 sobre 0, concorda? O x tende a 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular agora os limites laterais, ó. Limite da minha função, né? Quando o x tende à direita de 0, tá? À direita de 0. E limite da minha função quando o x tende à esquerda de 0. E eu já sei que a expressão é 1 sobre 0. Só me interessa agora analisar o comportamento da minha função. Então, vamos pegar. Como a direita de 0, qual que é o valor que vocês querem pegar a direita de 0? Qualquer valor acima de 0. 1. Então, olha só, no lugar do x aqui, se eu colocar 1, vai ficar 1 dividido por 1 ao quadrado. 1 ao quadrado vai dar 1, então vai dar um sinal positivo, concorda? Sim. Então, aqui vai dar um sinal positivo. Lembrando que o 1 aqui já é positivo. Então, olha só, positivo dividido com positivo vai dar positivo, então vai dar mais infinito. E embaixo eu vou analisar, no lugar do 1, qual é o valor que vocês querem escolher menor que 0? Menos 1? Menos 1. Então, vamos pegar menos 1. Então, olha só, vai ficar 1 dividido, no lugar do x, vou colocar menos 1. Menos 1 ao quadrado? Menos 1 ao quadrado vai dar um número negativo ou positivo? Positivo. Positivo. Então, aqui eu sei que a minha função vai ter sinal positivo. Positivo dividido com positivo também vai dar positivo. Positivo. Então, o limite dessa função existe. E ele tende a mais infinito. Porque os dois são igual. Mais infinito aqui, mais infinito aqui. Tudo bem, pessoal? Olha só a letra C. Eu vou fazer somas até a letra C para
Já fizemos até a letra C. Deixa eu ver. Vou colocar um outro aqui. 1 sobre x ao cubo. Fazem para mim essa aqui. Esse limite aqui, igualzinho, só muda o x aqui. Aqui eu coloquei x ao cubo. Façam para mim. Tá? Limite de 1 sobre x ao cubo quando o x tende a 0. O limite não vai existir. Todo mundo... Pessoal, quem não conseguiu chegar, me avisa. O limite não existe. Peraí, eu tô fazendo. Oi? Só um minutinho que eu tô fazendo aqui pra... Não, tranquilo. Pode fazer. Aí terminou. Aí você fala para mim o que você encontrou. Não vai existir, não. De baixo, no caso aqui, eu usei os dois de substituição, um por 1 e o outro por menos 1. Isso. Aí vai dar sinal diferente, vai dar mais finito, menos finito. Tranquilo, isso aí mesmo. A direita da função vai dar mais infinito e a esquerda vocês encontraram menos infinito. Tá. Pessoal, quem não fez ainda, não tem problema. Só estou respondendo aí o pessoal que fez. Tá? Quem não fez... Daniel, sem querer acelerar aí, mas se você pudesse fazer a letra D aí, porque eu não estou entendendo o que acontece. É limite lateral, né? Só que ela já está, no caso da letra D, o limite ele já está tendendo ao menos 8. Não. De novo, vou chamar atenção. Chamei essa atenção. Eu sabia que muita gente ia cometer esse mesmo erro que você pensou. Tomem cuidado, menos 8 não é pela esquerda. Se fosse para a esquerda, tem que aparecer em cima do número. Isso está falando apenas menos 8. O x tende a menos 8, não é pela esquerda, nem pela direita. O valor apenas que é negativo. Professor. Sim. Eu sabia que muita gente ia pensar isso. Não, é que eu vou calcular normal, é menos 8. Depois eu vou analisar a esquerda de menos 8 e a direita de menos 8. Sim, alguém me chamou aí, pode falar, pessoal. Aqui no caso, deixa eu só ver um negócio aqui. Isso. Menos elevado ao cubo dá menos 1, né? Isso, menos 1 ao cubo dá menos 1. Eu só tô dando umas bugadas nesse sistema aí na hora de ver os sinais. É só você lembrar o seguinte, qualquer número negativo elevado a um expoente par vai ser positivo. Se o expoente for ímpar, vai ser negativo. Tá, ok. Então, olha só, vamos aqui. Enquanto vocês estão fazendo, vou só colocar igual aqui. Então, olha só, no lugar do 8, do x aqui, vou colocar o 8. Vai ficar 2, que multiplica menos 8. Opa, estou colocando infinito. Olha que coisa feia. Dois que multiplica menos 8, fecha parênteses, mais 3, dividido por menos 8, mais 8. Tudo bem? Pessoal, olha só. 2 vezes menos 8 dá menos 16. Tranquilo? Menos 16. Mais 3. 19. Embaixo é 0. Tranquilo? Porque menos 8 mais 8. Tudo bem? Tudo bem. Menos 8 mais 8 é 0. Menos 16 mais 3, mais 3 dá menos 13. 3 sobre 0. Menos 3 sobre 0. Pronto. Então, olha só, eu já sei que vai dar menos 3 sobre 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou analisar os limites laterais.
vou analisar quando o x tende. Então, eu vou escrever aqui, ó, aqui em cima, aqui, limite. Quando o x tende a menos 8 pela direita, eu já sei que em cima eu tenho menos 13 sobre 0. Só vou descobrir qual é o sinal que vai dar em cima do 0. E à esquerda vai ficar limite, quando o x tende a menos 8, né? Menos 8. Opa, deixa eu apagar aqui. Mas Sim. nesse caso aí, meio que já dá para tirar uma pré-conclusão, né? Por exemplo, como eu sei que deu menos 13, para mim conseguir um sinal... Por exemplo, na hora que eu for fazer o limite lateral aí, e eu for usar um valor maior à direita... Isso. Por exemplo, se eu usasse menos 7... Isso. Ah, não, já daria diferença, porque ficaria menos 7 mais 8, daria um positivo embaixo, já sairia do 0, né? Isso aí. Então Daria, vamos lá. por exemplo, menos 14, olha. Isso. Vou fazer. Eu vou usar Qualquer menos valor. 7. Então, olha só, gente. Um valor maior que menos 8. Qual o valor maior que menos 8? Menos 7. Menos 7. Então, olha só. Menos 7. Se eu colocar menos 7 aqui, né, aqui vai ficar... Deixa eu mudar a cor disso aí para aparecer um pouco mais visível. Deixa eu colocar Se eu colocar aqui menos 7 mais 8, vai dar alguma coisa positiva ou negativa? Vai dar Você negativo. tem 8. Ah, não. Embaixo vai dar positivo. Vai dar positivo. Então, olha só, aqui vai dar um valor positivo. Agora, vou pegar um valor menor que menos 8. Qual é o valor menor que menos 8? Menos 9? Pode ser menos 9. Então, no lugar do x aqui, eu vou colocar menos 9. Vai ficar menos 9. Sim? Eu fiz... Eu fiz dando sequência aqui. Certo? Aí eu substituí o x por menos 7, voltando na direita aí. Isso. Certo? Só que aí daria menos 14 mais 3 em cima. Porque 2 vezes 7... Não. Tome cuidado. O valor a gente só substitui na parte de baixo, porque a parte de baixo que dá 0. Não em cima. Em cima eu já sei que vai me dar menos 13. Não dá 0. A gente só substitui só na parte de baixo, não em cima. Só aqui, ó. Só no x mais 8. X em cima? Isso, não, em cima não. Porque em cima eu sei que não dá 0. O que a gente quer é eliminar o 0 de baixo. Porque em cima não dá 0. Então a substituição só é feita na parte de baixo. Eu vou pôr essa observação aqui, porque senão já ia dar invertido. O meu tinha dado menos infinito em cima. Não. Tinha ficado no final menos 11 sobre 1. Aí daria errado. Não, a substituição ela só tem que ser feita sempre na parte de baixo, porque é a parte de baixo que me dá 0. Em cima não dá 0. Se em cima me desse 0 sobre algum número, não tem problema. Quando é que é o problema? Lembra lá na definição? É quando é um número ou alguma coisa sobre quê? Sobre 0. Então a minha preocupação é com a parte de baixo. Pode falar. Suponhando que eu tenha que fazer, que eu tenha que dar sequência no cálculo. Por exemplo, eu iria continuar substituindo em cima por menos 8. Por exemplo, 2 vezes menos 8 mais 3. Isso. E embaixo, aí sim, eu usaria o valor à direita de menos 8, que seria o menos 7, por exemplo. Isso, à direita e à esquerda também. Entendi. Beleza. Então, olha só. Vocês falaram menos 9. Se eu colocar aqui no lugar do x menos 9, fica menos 9 mais 8. Menos 9 mais 8 vai dar que valor? Negativo ou positivo, pessoal? Negativo. Dá menos 1. Isso, menos 1. É que não interessa nem o resultado, é sempre o sinal. Lembrando, a nossa preocupação tem que ficar sempre só no sinal. Não tem problema, só deu menos 1. Exatamente. Não é que está errado, não. Então, olha só. Menos dividir por menos vai dar o quê? Mais. Então, eu já sei que vai dar mais infinito. Em cima, menos dividido por mais vai me dar menos. Então, vai me dar menos infinito. Como os dois são diferentes, a nossa conclusão é que o limite da função não existe. Tudo bem, pessoal? Só para me colocar de observação aqui. Então, quando eu for fazer substituição, eu vou fazer substituição somente do baixo. Isso, só no denominador.
Eu estou pondo essas observações que são um ponto importante e depois dificulta. Daniel, então tem um detalhe que eu queria falar com você aqui a respeito dos exercícios propostos dessa matéria aí. Isso. O exercício 2, certo? Uhum. Que é... Tá assim, limite de Aqui, x ó, ao esse quadrado. daqui. Isso, é esse mesmo. Mas aí, no caso aí, não teria que dar algum número dividido por zero no início? Depois você fazer pela esquerda e pela direita? Não. A gente só faz pela esquerda, pela direita, se der alguma coisa aqui em cima diferente de zero e embaixo nos dê zero. Só. Então, mas eu fiz aí, tá dando indeterminação. Será que eu errei Então, o cálculo? Não, tá certo. Agora você tem que resolver, que a gente viu na primeira aula. Se você colocou aqui o menos 3, você encontrou que é zero sobre Sobre zero, indeterminação, né? Isso, agora a gente tem que resolver essa indeterminação. Que a gente já acabou de fazer isso aqui. Vou só te mostrar, mas a gente vai fazer isso. Acabamos de fazer isso aqui, ó. Deixa eu te mostrar nessa aula aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Acabamos de fazer esses exercícios aqui. E como o exercício é da parte de limite lateral, a gente achou que teria que dar limite lateral aí. Ah, tá. Não. Como Mas vamos voltar lá. Isso é matéria específica. Aí confundiu. Ah, sim, entendi. Porque aí, na verdade, é um produto notável, né, Daniel? Oi? Aí é um produto notável, né? Isso, produtos notáveis. E que vocês já sabem, que eu até já falei para vocês, na verdade, eu acho que esses exercícios, na verdade, eles vieram parar na aula errada, né? Isso que eu tô vendo. Eles então, porque como ele é uma indeterminação, você usa o produto notável, então ele não... Era da outra aula, e não dessa aula aqui, na verdade, tá certo. Era para ter estado na aula passada, aí, na primeira aula, e não aqui. Não, mas, Daniel, acho que eu lembro que você falou que você pegou um de cada para a gente treinar. Ah, é verdade. Lembrei agora, falei isso mesmo, lembrei. Na verdade, tá certo sim, que eu coloquei um de cada, ou seja, esse aqui vai dar indeterminação, esse aqui não. Lembrei agora. Muito obrigado, João. É isso mesmo que eu fiz nesse exercício. É isso mesmo. É isso. Na verdade, aqui tá os 4, um é de cada, por exemplo. Esse aqui é aquele caso da raiz. Essa aqui é aquele caso que vão de fatoração. Esse aqui é o caso normal, porque não vai dar indeterminação. Se você colocar x aqui igual a 1, não dá indeterminação. É um caso normal, por exemplo. Olha só, por exemplo, se eu colocar 1 aqui, vai ficar 1 elevado à quarta, vai ser quanto? 1, concorda? Sim. Vai ficar 1, mas no lugar do x, se colocar 1, também vai ficar 1, menos aquele 1, dividido. No lugar do x, vou colocar 1. 1 ao quadrado é 1, mais 5. 1 menos 1, posso cortar, dá 0. Vai ficar apenas 1 dividido por quanto? Por 5. Por 6, né? Isso. Isso, então o resultado é isso aqui, 1 sexto. Esse é o limite dela. Isso, esse é o limite. Lembrei, muito obrigado, o João me fez lembrar. É que eu coloquei um de cada para treinar os conceitos, isso aí mesmo. Então, aqui o resultado é 1 sexto. E, por exemplo, o que a gente... Oi? Não entendi. Para aí ou continua? Não, parou aí. Não, encontramos o limite e parou, não tem mais o que fazer. Se o limite já deu um valor, acabou, não precisa fazer mais nada. Agora que eu lembrei, essa aqui vai dar indeterminação tipo 0 sobre 0. Agora aqui eu lembrei que eu falei isso para vocês. E essa aqui vai dar alguma coisa em cima, embaixo vai dar 0. Olha só, vamos verificar isso aqui, ó. 2 ao quadrado dá quanto, pessoal? 4. Menos, no lugar do x, vou colocar 2, mais 6. Então... Dá 8 sobre 0. Isso. Então, e essa aqui eu coloquei um de cada. Então, aqui vai ficar 8 sobre 0. Então, alguém está falando aí para mim? Pode falar. Então, aqui tem que analisar aqui os limites
laterais. E dá para fazer também, gente, conforme a gente está acostumado, não precisa nem ficar toda hora perdendo tempo para escrever, só dá para analisar, por exemplo, aqui, ó. Se eu pegar qualquer valor à direita de 2, eu vou pegar, por exemplo, 3. Fica 3 menos 2. Vai dar alguma coisa positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Então, 8 já é positivo. Positivo com positivo vai dar o quê? Positivo. Então, vai dar mais... Infinito. Se eu pegar, por exemplo, um valor à esquerda de 1, à esquerda de 2, vou pegar, por exemplo, 1, à esquerda de 2, vou pegar um 1. Fica 1 menos 2, vai dar um valor positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Então, positivo dividido com negativo vai me dar negativo, vai dar menos infinito. Ou seja, esse limite aqui, ele não existe. Sim, pode falar. Coloquei, tipo, de observação aqui, aí agora gerou uma dúvida. Eu tinha colocado assim, ó. Quando for fazer a substituição do número à direita ou à esquerda, substituir somente na parte de baixo, foi o que você falou, Isso. e usar o sinal também somente de baixo. Só que, na Isso. verdade, você faz a multiplicação do sinal. Mas se eu sempre usar de baixo, eu sempre vai chegar no negativo ou positivo da mesma forma, né? Isso, sempre. Porque você está dividindo. O que eu falei é só a substituição. Porque aqui em cima, igual que você falou, por exemplo, você falou, aqui em cima deu 8 sobre 0. Agora, para eu substituir, para eu analisar o sinal que vai vir aqui em cima, só me interessa a parte de baixo. Entendi. Não, beleza. Mas assim, o sinal, para não ter problema, eu sempre faço essa multiplicação do sinal ou não preciso? Não. Eu já posso usar o número de baixo e pronto. É a divisão. Isso, sempre faz a divisão. Sempre faz Mas a divisão. Então, tá, beleza. Se eu pegar o de baixo também vai dar na mesma, porque... Ou não? Não, Quando é ele bom tiver fazer mais embaixo, independente do sinal que tiver em cima, vai ser positivo. Não, pode mudar. É bom sempre fazer Tá. a divisão. Por exemplo, olha só, vamos supor que aqui menos 1, se eu pegasse menos 1, vai dar um valor negativo, certo? Assim, menos 1, menos 2, tá falando embaixo. Isso, de baixo. Sim. Menos 1, menos 2 vai dar um valor negativo, concorda? Sim. Se você olhar só o de baixo, você vai colocar menos infinito, concorda? Concordo. Só que se o 8 for negativo, muda, porque tem o menos aqui em cima dividido por menos, então dá mais. Então tem que olhar os dois sinais. Nessa situação também, se eu pegar menos 1, eu tô usando ele à esquerda, porque menos 1 é menor que 2. Isso. Então, naturalmente, a esquerda ele sempre vai ser negativo. Não. Ó, qual é o valor à esquerda? Qual é o valor à esquerda de 2 que você pegou? É 1 positivo, certo? Uhum. 1 é negativo? Não, o 1 é um valor positivo. É positivo. É bom, por isso que é bom fazer a divisão, porque aí não tem... Isso. Por quê? Porque o valor à esquerda que você vai pegar não necessariamente que seja negativo. Por exemplo, vamos supor, por exemplo, que eu tenho, por exemplo, quando x, por exemplo, vamos supor que x tende, por exemplo, a pegar um valor aqui, 9. À esquerda de 9, eu tenho um monte de valor positivo. 8, 7, 6, tem um monte. Então, todo esse valor são positivos, eles não são negativos. Sim. Concorda? Então, por isso que é bom sempre fazer a divisão e levar em conta o sinal que você tem. Beleza. Tá? Porque se você olhar só o valor à esquerda, a probabilidade de você errar é muito grande. Pessoal, olha só. Então, como eu disse, tem aqui um exercício de cada das 2 aulas que a gente fez revisão. O que eu vou fazer, professor? Não vou entrar na aula 3 nem na aula 4. Eu vou parar aqui para não gerar conflito e vou pedir que vocês refaçam esses 4 exercícios. Refaçam eles, os 4 exercícios, e vocês me dão um feedback relacionado à dúvida. Aí, na próxima aula, o que eu vou fazer? Não vou entrar com a aula nova. Na próxima aula, eu vou tirar dúvida da aula 3, no caso, e da aula 4. Podemos fazer isso? Perfeito. Ô professor. Sim? Eu não sei se o pessoal todo vai topar, qual é a situação do pessoal. Mas, tipo assim, para a gente não atrasar muito a gente também, na quarta-feira, como a gente tem uma janela, né? Se o senhor estiver disponível na quarta... Quarta-feira eu tenho aula com os alunos como se diz, os veteranos.
Os veteranos, então beleza, então. Então já se torna um pouco inviável para o senhor. Então tá ok. É bom também, ô, Wanda, pra quem não fez desenho, eu mesmo, por exemplo, fiz o desenho quarta-feira. Ah, tem tudo isso. Então, olha só, gente, eu não vou entrar mais em outro assunto. Assim como na outra aula, tinha aqueles exercícios que eu deixei lá que vocês já fizeram. Aqui tem um de cada para a gente rebater cada assunto. Então, eu peço que vocês façam. Se possível, reenviem para mim, eu sei que vocês já fizeram. Professor, eu já fiz, entendi tudo, não tenho nenhuma dúvida. Não precisa reenviar. Ah, professor, mas eu quero reenviar porque eu fiz, eu gostei, agora eu aprendi. Reenviem para mim os exercícios. Professor, eu fiz, estou com muita dúvida, mas agora eu consegui fazer e entendi. Professor, eu não quero enviar, só quero te dar um feedback que eu consegui entender. Não tem problema. O que eu quero é que vocês refaçam para eu ter garantia que vocês conseguiram assimilar esses dois conceitos, essas duas aulas abordadas. Tranquilo, gente? Sim, que aí ali é em determinação 0/0, 1/0 Isso, e aqui e raízes. isso, aquele caso da raiz. Então, fechou os 4 casos que a gente viu hoje. Entendi. Tranquilo? Pra mim, tranquilo. Não, tranquilo. Aí qualquer novidade a gente vai falando por e-mail ou mandando um zap aí. Isso. Então, pessoal, mais uma vez, então, eu agradeço aí a presença de todos, tá? Então, boa continuação aí para vocês. E, como falei, qualquer dúvida, vocês me dão sempre um feedback para eu estar acompanhando, então, esse retorno aí e esse feedback de vocês. Grande abraço aí, espero que eu tenha ajudado vocês com essa revisão. Na próxima segunda-feira a gente faz a revisão dos 2 tópicos que a gente viu, para poder fechar, então, para depois, assim, a gente entrar no outro assunto. Então, boa noite a todos, desejo tudo de bom. Boa noite, Daniel. Obrigado. Boa noite. Sim, Daniel.